Olá pessoal, tudo bem com vocês? Tranquilo? Vamos iniciar agora nossos dois últimos assuntos para a nossa provinha, tá? Encerramento do nosso semestre. Nas semanas seguintes vocês vão ter uma aula sobre a revisão do assunto para a prova. É bem pequeno, só são esses 3 assuntos que eu postei para vocês. Não vou mais nada postar. E não se preocupe, é pouco assunto até porque nosso semestre era assim mesmo, tá? Nós íamos ter essa aula de maio, nós íamos ter, se fosse na prática, uma aula falando sobre a nossa ação social, mais o juramento, e uma parte de histórico da odontologia que eu ia passar para vocês, que eu não ia cobrar em prova. Então, essas 2 semanas que faltavam, no mês de maio, seguia o calendário normal, entendeu? Então, essas 2 aulas também seguiam o calendário normal, tá certo? Então, fique tranquilo que está toda a matéria que foi passada nos outros semestres, foi passada agora para vocês nesse primeiro semestre, tá bom? Nesse semestre para vocês. Então, todo o conteúdo que foi dado anteriormente para outras turmas, foi dado para vocês também, tá certo? Então, vamos continuar nossa aula de hoje falando de 2 assuntos básicos que envolvem a odontologia. Nós vimos educação na semana passada, muito importante. Mas para que a gente atinja a educação, nós temos que ter comunicação. Então, vamos falar um pouco de comunicação hoje, dentro da odontologia, quais são as barreiras que muito profissional tem a dificuldade para poder se comunicar com o paciente e inclusive nível social também, tá bom? Então vamos seguir aqui no nosso raciocínio. Primeiro, coloquei uma aula bem dinâmica para vocês, bem legal, fiz bem pautada mesmo para vocês entenderem. O que vem a ser comunicar? O que significa comunicar propriamente dito? Comunicar é transmitir, informar, dar conhecimento, né? Fazer parte, fazer saber e participar. Isso que significa comunicar. O que é comunicar? Principalmente na transmissão de informação, tá bom? Mas dentro da comunicação nós temos o que? Dentro da comunicar nós temos a comunicação, desculpe. E o que vem a ser a comunicação? Vamos lá. Comunicação é a ação de transmitir uma mensagem e eventualmente receber outra mensagem como resposta. Isso que é a comunicação, tá bom? Então, através desses 2 pensamentos, nós vamos desenvolver com vocês o que o cirurgião dentista vai fazer dentro da sua profissão nessa parte de comunicação, certo? Qual a relação entre a comunicação e a odontologia? É isso que nós vamos ver. Em um estudo de 2005 sobre comunicação em dentista e paciente realizado na Universidade da Califórnia, em Los Angeles, descobriram que a capacidade do dentista de se comunicar com clareza e eficácia é um dos principais fatores que garante uma relação bem-sucedida com o paciente e a solução de muitos problemas na prática. Tá vendo só? Isso foi lá nos Estados Unidos. Para vocês terem uma ideia de como o processo de comunicação interfere na relação com o paciente, ok? Seguindo, quais são os elementos de comunicação? O que a gente utiliza para ter uma boa comunicação? Nós temos o emissor, que é a pessoa que vai emitir, no caso a gente, o CD, tá? O receptor, aquele que vai receber a mensagem, né? O paciente, no caso, ou uma comunidade, estou envolvendo tudo. E a mensagem é aquilo que se deseja passar ou transmitir. Veja que essa aula, tanto da aula passada, educação, como agora a comunicação, justamente preparando vocês para a ação social. Então, desde processo de saúde e doença, educação, comunicação, tecnologia, é para preparar, e eu ia preparar vocês para justamente chegar na nossa ação social e trabalhar. Então era uma outra aula, depois dessas 2, só para discutir ação social, o que nós íamos resolver, fazer, e depois a gente ia para o campo de trabalho para a nossa ação social. Infelizmente não vai ter como. Vamos ver se no próximo semestre, já lá para o final do semestre, você tem como a gente fazer uma ação social legal, tá bom? Então esses 3 são os primeiros elementos que nós temos dentro da comunicação. Quem transmite, quem recebe e qual a mensagem, tá bom? Depois nós temos, tá bom, você tem a pessoa que vai transmitir.
você tem a pessoa que vai receber, você tem a mensagem, aquilo que você deseja, o conteúdo que você vai transmitir. Agora, de que maneira e como você vai fazer? Aí que a gente tem que saber, que é o canal, é o meio pelo qual a mensagem é transmitida, através de palestra, através de álbum seriado. É isso que nós vamos fazer na ação social. E o código, que é o conjunto de sinais convencionais, linguagem verbal e não verbal que nós vamos utilizar. Sendo o álbum seriado, é um código escrito, nós vamos ver. Então tem o canal e a maneira como nós vamos utilizar, que era o código. Então esses 5 elementos que fazem parte, dos meios de comunicação, tá certo? Vamos lá conhecer cada um deles. Ruídos dentro do processo de comunicação. O que são ruídos? São bloqueios, são situações em que você não espera e acontece, que dificulta o relacionamento dentro de um processo de comunicação. Então, nada mais são de que qualquer elemento que interfira no processo de transmissão de uma mensagem de um emissor para um receptor. Ruídos podem ser resultados de elementos internos ou externos. Tudo que bloqueia a transmissão de uma mensagem ou a dificuldade de entendimento do receptor é chamado de ruído, tá bom? Vamos saber quais são esses ruídos. Então, exemplos de barreiras e ruídos são fatores pessoais, como a aparência de uma pessoa. Às vezes a pessoa está com uma aparência não legal, né? Mal vestido, tem certo fedor, e aí você não chega perto, você fica distante, aquela comunidade está ali, você não... Então isso dificulta, certo? Fatores sociais, como algumas religiões que não entendem que tem que extrair aquele dente, então tem que fazer um tratamento de canal, não entendem, querem fazer um outro procedimento, não deixam tocar na boca. Fatores fisiológicos, como genéticos, né? Isso aí todo mundo sempre interfere. Fatores de personalidade, como comportamento de uma pessoa. Linguagem, você fala uma linguagem muito técnica numa palestra para uma sociedade carente, eles não vão entender nada. E fatores psicológicos também vão interferir numa barreira de comunicação, tá bom? Então essas são algumas barreiras de comunicação. Se eu pedir na prova, eu não vou pedir essas barreiras em si. Eu vou colocar exemplos de como pode interferir, como tem interferência dentro de um processo de comunicação. Aí vocês vão olhar a alternativa que mais se encaixa com o descrito lá na provinha de vocês, tá bom? Nada de ficar decorando isso daí, é só entender o que dificulta um processo de educação, tá bom? Vamos lá. Sistema de comunicação, que é o canal. Como nós vamos nos comunicar? Existe o canal verbal e o canal comunicação não verbal. Então a comunicação verbal é aquilo que se diz expressões de ideias, desejos, opiniões, crenças, valores, etc. Ou seja, nós vamos falar verbalmente. E a comunicação não verbal é aquela que nós vamos identificar, falar por gestos, por movimentos, né? Por cartazes, através de diagramas, de logomarcas e tudo mais. Tá bom? Vamos ver a diferença que você vai entender agora. Então tem a verbal escrita, que é através de livros, cartazes, jornais, telegramas. Essa vocês entenderam bacana. Isso aí é facinho de se entender. Verbal escrita, código linguístico. Isso eu quero que vocês aprendam. Isso eu quero que vocês saibam. E a verbal oral, código sonoro, né? Diálogo, tem duas pessoas, rádio, televisão, etc. Isso é a linguagem verbal, escrita e oral, tá? A não verbal, código, ícone, né? Icônico, que é representações visuais, sinal, né? Através de símbolos. E o código cinético, que é gestos e movimentos, como se faz, por exemplo, para pacientes que são surdos. Nós temos o nosso código, né? Então, pacientes com dificuldade auditiva, nós temos lá a nossa linguagem com eles. Então, essa linguagem é um código cinético, por gestos e movimentos, tá bom? Deu para entender isso aí? Muito fácil, tá legal? Seguindo. Bem, na odontologia, quais são as duas formas de comunicação dentro da odontologia? A comunicação formal e a comunicação informal. Qual é a comunicação formal? Dividida em duas partes, a oral e a escrita. A oral é quando a gente
orienta a escovação supervisionada, entendeu? Horário do atendimento, cuidados pré e pós-operatórios. E a escrita é quando a gente tem instruções, tá, para o paciente, quando a gente preenche ali o documento do paciente, tá? Quando a gente indica para outro especialista, outro colega, o receituário, tá? Alguma coisa que você escreve na clínica com relação ao paciente. Então isso é comunicação formal, certo? E o que seria comunicação informal? É quando você explicou a doença para o paciente, tudo bonitinho, mas esquece um pouco isso. Trabalha com, aí ele não entendeu de primeira vez, ele volta para o consultório de vocês e vocês vão fazer o que com ele? Trabalhar a informalidade, tentar ver se ele compreende de uma forma menos técnica, tá? E mais assim, principalmente crianças, e mais um pouco divertida, um pouco mais leve, para que ele não tenha esse problema de entendimento no que ele tem, tá bom? Então, ó, relação social entre o CD, auxiliar cliente, que é a base, a comunidade, não está prevista dentro da dinâmica da clínica, não há preocupação com as normas ou tradições técnicas, há maior liberdade para expressão e sentimentos, emoções, ideias pessoais, e é importante para corrigir as deficiências da comunicação formal, ou seja, se você for muito técnico, você pode corrigir agora, tendo uma flexibilidade maior em comunicar com as palavras com essa pessoa, tá certo? Seguindo. Comunicação da odontologia possibilita a interação entre paciente e CD auxiliar, como nós vimos lá naquele trabalho nos Estados Unidos, reduz dúvidas e inseguranças, né, e possibilita percepção da satisfação do paciente quanto aos serviços oferecidos, a linguagem formal, tá bom? Dificuldade na comunicação. Primeira, cirurgião dentista. Vocês, eu ia fazer sempre eu tenho uma dinâmica de grupo em que eu peço uma pessoa para vir falar na frente, já treinando para a nossa palestra. Infelizmente não vai ser possível fazer isso, certo? Por quê? Tem muita gente envergonhada que não gosta de ir para frente para falar. Não existe. Vocês estão começando a entrar numa área que vocês são da saúde, vocês têm que se comunicar. E a comunicação é a principal, é a alma do negócio. Então, se vocês não sabem nem se comunicar, explicando, falando para o paciente, você não consegue segurar esse paciente, tá bom? Então, algumas dificuldades, principalmente cirurgião dentista, exposição do problema ao paciente utilizando vocabulário muito técnico, isso não existe, tá? Não dá importância às queixas do paciente. Se a gente vê muito por aí, colegas não dando importância para o que o paciente está sentindo. O paciente fez uma cirurgia hoje, liga para você, olha, tá doendo, toma analgésico, olha, tá doendo ainda, não passa, mas vai tomando que passa. De repente ele vai procurar outro profissional, tem algum erro, e aí o profissional acaba se prejudicando. Falar baixo, ter forte tendência ao monólogo, isso é uma das coisas que mais acontece. Às vezes a gente está sendo atendido, o colega vai, faz o procedimento na gente e começa a perguntar um monte de coisa. Como é que eu vou falar? Como é que eu vou indagar? Não tem como. Então isso aí também é uma das coisas que vocês têm que começar a pensar, tá bom? Se fosse na sala de aula, a gente ia fazer várias dinâmicas de grupo. Por isso que às vezes as aulas aqui ficam com 20 minutos, 15 minutos, meia hora. Mas na sala de aula isso vira 1h30, 1h40. Por quê? Porque a gente tem dinâmicas, escuta vocês, trabalha com vocês. Vocês sabem que tem diferença mesmo, tá bom? Então vamos lá, seguindo. Outra dificuldade na clínica, paciente. O paciente não gosta de ficar escutando muito. Para ele ficar escutando muito, você tem que saber atrair a atenção do paciente, tá bom? Omissão de dados relevantes para o tratamento, principalmente pós-operatório. Cuidado com isso. E desatenção às observações feitas pelo CD auxiliar quando o tratamento. O paciente às vezes pega aquele papel que você entregou com todo o protocolo de procedimento que ele deve seguir, embola e joga fora, como se nada fosse acontecer. E aí você pergunta, cadê o papel? Está com dor? Cadê o papel? O paciente jogou fora. Tanto que umas coisas acontecem demais, tá bom? Então essa dificuldade também que acontece com o paciente. Tudo bem? As bases da comunicação são importantes. Saber ouvir, examinar o ponto
criticado, evitar termos técnicos com o paciente, expresse os interesses, esclarecer as ideias, ações e informações e procure ser bem objetivo. Essa é a base de um processo de informação. Principalmente saber ouvir, sempre saber ouvir o paciente. Quanto menos o termo técnico, melhor, tá? E esclarecer todas as dúvidas que possam ter, esse paciente possa ter, ok? Então, essa é a parte de comunicação que eu tinha que dar aula para vocês. Agora a gente vai entrar numa outra parte de tecnologia, tá? Tecnologia em saúde bucal. Bem, isso daí nem precisa tanto bater, mas o finalzinho que tem 3 tipos de tecnologia que eu vou cobrar em prova para vocês, tá? Mas o que é tecnologia em saúde? São os avanços que aconteceram dentro da odontologia até hoje. Todo mundo sabe esse avanço. Vocês vão entrar numa geração de muita coisa boa. E agora, com a Covid, com muito mais biossegurança, né, já estão sendo lançados materiais muito bons. As fábricas de odontologia já estão trabalhando com materiais muito bons para evitar o aerossol no consultório, a biossegurança. Então tem coisas muito produtivas aí que vocês já vão entrar numa geração sabendo de tudo isso. Mas vamos falar um pouquinho do que é essa tecnologia, tá? De todas as maneiras, desde o consultório odontológico até principalmente a comunidade, como veio aumentando isso, como veio galgando isso dentro da nossa sociedade. Vamos lá. Então, técnicas e tecnologia se confundem com a profissão de odontologia. Por que a gente coloca isso? Os livros dizem o seguinte: às vezes uma pessoa é muito técnica, mas não sabe usar a tecnologia, entendeu? Então a pessoa sabe bem trabalhar com alavancas, mas quando tem um aparelho um pouco mais sofisticado não sabe trabalhar. E também, às vezes, tem um aparelho legal, né? A pessoa sabe trabalhar, sabe manusear o aparelho, mas não sabe fazer a técnica correta para o uso desse aparelho. Ele sabe manusear, sabe e não sabe trabalhar direito com esse aparelho. Então, por isso que se confunde isso dentro da nossa profissão. Tá legal? Melhor conservação do corpo e bens que tinham condições, ou seja, quando a técnica é colocada em prática, com certeza, quem sai lucrando sempre é o paciente, sempre, tá? Principalmente e bens por quem tem condições de pagar pelo melhor tratamento. Vocês estão vendo o avanço do aparelho ortodôntico aí, então as técnicas de implante cada vez melhores, tá bom? Mas quem tem condições tem vai ter melhor condições para tratamento. E controle social na defesa de interesses, poder político, hegemônico e conservação da força de trabalho e higiene ambiental. Isso é uma técnica que eu vou falar muito lá no finalzinho da aula, que é a parte de saúde coletiva, que hoje tem interesse sim dentro da política, principalmente na questão de higiene bucal, por ser uma doença de saúde pública. Isso já conversamos com vocês na aula de saúde e doença. Vamos lá. Tecnologia, profissionalização da odontologia. Vocês lembram do avanço da odontologia? Vocês lembram daquele avanço da odontologia? Tá? Aquelas fases, né? Todos os avanços da odontologia, né? E começou o avanço anestesia, radiologia, material dentário, amálgama, saúde versus consumo de serviços médicos, aumento da quantidade de serviços prestados da odontologia, tá bom? A microbiologia entrou, então começou-se a estudar um pouco mais da tecnologia e o avanço na profissão da odontologia. Com a descoberta, né, da microbiologia, a coisa ficou um pouco mais fácil de se trabalhar. E aí também se trabalhou o flúor como o grande agente desinfetante, né, o grande agente que evitava a cárie dentária, né? E aí a coisa foi, campanhas sanitárias, a coisa foi progredindo um pouco mais, tá bom? No século XX chegamos praticamente à hegemonia da nossa profissão, só aí levando em níveis maiores a tecnologia. Já chegamos no nosso topo e eu coloco aí 3 fotos para vocês. O CAD/CAM, que é um aparelho aí que tem muito bom, ó, CAD/CAM, que hoje em dia muito vai trabalhar com CAD/CAM. Câmera intraoral, né? Outra coisa maravilhosa. E também tem o laser, a laser terapia, que é outra maravilha que a gente trabalha pelas clínicas por aí, tá bom?
Então, no século XX, reintegração dos dentes e da boca ao corpo, aproximação da medicina, ou seja, a questão do implante, a questão do convívio de multiprofissional, articulação entre pesquisa, produção industrial, serviço de saúde, complexo médico industrial, tecnologia diagnóstica, imagem, né, tecnologia terapêutica, biomateriais como o implante que eu falei, enxerto ósseo, muito material, enxerto ósseo. Então a coisa foi desenvolvendo cada vez mais no mundo da tecnologia. Bem, aí que eu quero chegar, esses 3 tipos de tecnologia que quero que vocês gravem para a nossa provinha, tá bom? Bem simplesinho. Forma, compressão de tecnologia. Nós temos a tecnologia dura, que são as máquinas que vieram para trabalhar principalmente no favorecimento do paciente nos seus procedimentos técnicos. Então, a tecnologia dura são a tecnologia das máquinas, né? E todos os materiais propriamente dito, de materiais que se usa dentro do consultório, então, para trabalhar. Tecnologias leve e dura, que é a parte que fala da administração, principalmente de serviço público e ações de estratégias coletivas, que a gente chama. O SB Brasil é um exemplo de estratégia de tecnologia leve e dura, né, que é o levantamento epidemiológico, que vocês vão aprender no semestre que vem comigo. E a última é a tecnologia leve, que é a tecnologia relacionada à profissão usuário na construção e interlocução viva, ou seja, é o acolhimento, é o vínculo, a cumplicidade e responsabilidade. Essa é a tecnologia leve, é o relacionamento interpessoal. Isso que vocês têm que entender, é o relacionamento interpessoal que é a tecnologia leve. Tudo bem? Seguindo, então, 3 tipos de tecnologias, tá? Tecnologia em saúde bucal, que eu falei para vocês. O que seria essa tecnologia em saúde bucal? Produção, distribuição e consumo enorme de quantidade de bens e serviços. A odontologia, ela avançou muito na saúde bucal, principalmente na saúde coletiva, por expandir dentro do nosso país para várias comunidades que até pouco tempo atrás, pode-se dizer assim, não tinham condições de ter acesso à odontologia. Então se expandiu com o projeto do SB Brasil, tá? E esse projeto veio a favorecer pessoas carentes que não tinham condições de ser atendidas em consultório particular. Então, formação e remuneração de recursos humanos, nós estamos brigando para isso. Espero que muitos saiam daqui com condições de atender a sociedade, tá? Não só pensar no consultório particular. Faturamento de indústrias e materiais, equipamentos e produtos de higiene bucal cresceu bastante. Hoje em dia tem várias empresas, tecnologias avançadas, como eu falei, eles estão hoje projetando um consultório realmente para biossegurança. Serviços reguladores de mercado, neoliberalismo, que são as materiais, biomateriais, etc. E assistência odontológica individual, que foi crescendo, e também outros materiais foram sendo criados. Tecnologia em saúde coletiva, ampliar conhecimento de cardiologia, né, na parte epidemiológica, também foi muito bom para tecnologia de promoção de saúde. Isso daí ganhou um grande estímulo para a gente, principalmente depois do SB Brasil, depois que se trabalhou o levantamento epidemiológico. Articulação entre os indivíduos e coletividade, dependendo de onde você for trabalhar. Atuação sobre determinantes condicionantes de saúde e doença, saber por que aquela população realmente está doente, tá? Então, trabalhar em cima de determinantes que podem causar a doença, não só determinantes como condicionantes, outros fatores que envolvem a doença também. E atuação ética e cidadã dentro da saúde coletiva, tá? Bem, infelizmente, quando a gente fala em tecnologia de saúde coletiva, nós temos 3 coisas para discutir que fala até hoje. Infelizmente, a odontologia é tecnicamente elogiável. Nossa odontologia é muito elogiável, pela qualidade e sofisticação inegável alcançada em diversas especialidades, mas cientificamente discutida, uma vez que não tem demonstrado competência em expandir essa qualidade para a maioria da população. Por quê? Porque é muito cara a nossa odontologia, e todo mundo sabe disso. E socialmente caótica, pela inexistência de impacto social ante iniciativas e programas públicos coletivos implementados. Ou seja, não adianta a gente chegar numa comunidade,
ter o melhor tratamento de implante para aquela comunidade, se a comunidade não tem condições de pagar o implante. Então, dentro de programas, dentro de levantamentos, é caótico a questão de inexistência do impacto social, porque ninguém muda o CPOD. Ninguém vai mudar o CPOD, ninguém vai mudar o que é CPOD. É a quantidade de dentes cariados, perdidos, obturados, ninguém está mudando isso, tá? Com a tecnologia. Infelizmente. Tá certo? A gente está minimizando com o implante, que poderia ser uma prótese. Tá bom? Mas essa discussão tão grande hoje da odontologia, principalmente em populações carentes, populações que não têm condições de pagamento. Ok? Estamos finalizando, certo? Sistema de saúde coletiva, sistema de prevenção foi adotado, fluoretação de águas, dente frisos, ações de prevenção foi crescendo, tanto que você tem muitos dentes, muito aí pasta de dente, muita escova de dente, vários tipos de colutórios para fazer bochecho. Isso foi aumentando, isso foi a odontologia preventiva que foi crescendo demais, tá? Adequação do uso de tecnologias em terapêutica, de acessibilidade, e assim tudo foi crescendo na saúde coletiva. Para terminar, conclusão, articulação de forças sociais, implementação de políticas saudáveis ainda precisa ter, tá, dentro do nosso país, para que essa tecnologia tenha um êxito em todos os lugares, tá bom? Ação contra a hegemonia ao mercado, ou seja, só ter esse mercado fechado para algumas empresas ou só para alguns grupos. Formação de recursos humanos, cirurgião dentista e auxiliares, cada vez mais, principalmente auxiliares, cada vez mais capacitados para trabalhar em comunidades também, e tecnologias de promoção, principalmente para a prevenção de doenças. Ok, gente? Então nós terminamos com essas duas aulinhas bem tranquilas, tá? Não se preocupe que eu vou fazer aquela revisão final, aquela aula de revisão final para vocês, e vocês vão poder estudar sensacionalmente para a nossa prova. Educação, comunicação e tecnologia. Não tem quase matéria para estudar, pouquíssima coisa, tá? Tudo que foi postado aí depois da primeira verificação. E fique em casa. Abraços a todos, até a aula de revisão para vocês. Abraços.